ao nosso encontro síncrono da Agenda 4 de TCC, com as turmas EI e a turma EIQ, né? Com eu, professor Rodrigo Pinheiro, professora Cesira Campos. Nós temos uma conversa anterior, e aí nós temos duas alunas que estão com a mão levantada, vamos abrir para elas só fazer esse questionamento, e aí a professora Cesira poder dar a continuação, dar, né, a explicação do nosso conteúdo, porque senão acaba não dando tempo de a gente cumprir o horário. Então vamos lá, Sueli, por favor, pode falar. Se você quiser abrir o teu microfone, fique à vontade. Você está me ouvindo, Sueli? Outra pessoa é a Jusilene, né? Deixa eu permitir. Eu liberei o microfone da Sueli. Ela não está conseguindo? Sueli, está permitido. Clica no seu microfoninho aí na tela que você vai conseguir falar. Não foi? Ou então pode ser se você quer mandar a tua pergunta no chat, e aí eu leio aqui para a professora Cesira, pode ser também, tá? E deixa eu habilitar aqui. O microfone está habilitado para todos aí. Não, não tá. Eu tô permitindo o microfone aqui. Jusilene, teu microfone está habilitado. Você quer fazer o Agora, questionamento? olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa Tudo bem? noite. Olha, o meu questionamento, talvez, eu acho que com o andar da aula, vocês vão me esclarecer, porque é relativo, com certeza, né, sobre a planilha. Eu quero saber, por acaso, tem que fazer o orçamento, igual a gente faz, cotação, orçamento, sabe, oficialmente, assim, 3 cotações ou um apenas? Posso responder? Vamos lá. Bom, gente, realmente é importante que vocês façam o orçamento, esse orçamento seja um orçamento real, tá? Até porque faz parte das atribuições aí do guia também, né? Então, isso é importante. Agora, quanto a fazer 3 orçamentos, no caso do TCC, não existe essa obrigatoriedade, ok? Às vezes, você vai, né, solicitar o orçamento com uma empresa, não vai ter retorno, vai ter que recorrer a outra, ou então aquela não tem disponível, né, não, o tipo de transporte que você quer, e você vai ter que buscar outra, assim, não precisa ter um comparativo de 3 orçamentos. Na vida real, né, no mercado, tá, a gente realmente faz isso, a gente busca aí, no mínimo, 2 orçamentos, 3 orçamentos, para que a gente possa escolher aquela que, né, vai ter oferecer a melhor opção, tá? Entre custo e benefício, né? Para poder comparar os serviços, comparar valores. Então, no mercado é isso que a gente faz, tá? Para o TCC não tem essa necessidade, o importante é ter um orçamento real no transporte, o orçamento do guia, vocês já podem se basear na tabela do sindicato, né, do nosso estado, e os demais serviços também, hospedagem também. Hospedagem, se vocês não quiserem ter aquele trabalho de, como não é uma viagem real, né, de contatar o hotel, mas de pelo menos fazer um orçamento aí através de uma plataforma para poder ter, né, esse valor, tá? Um valor real mesmo, para a gente ter bem próximo do que seria, né, se o roteiro fosse realmente acontecer, né, disponibilizado. Até porque, Cezira, Entendi. tem a questão, né? A gente tem o próprio site dos hotéis que a gente consegue
ter um valor, né, das unidades habitacionais, da quantidade que você sabe que precisa. Tem as plataformas da vida, né, Booking, Trivago e por aí vai, todas essas plataformas que a gente também consegue levantar valores. Então, isso acaba facilitando um pouquinho a vida do aluno, porque não necessariamente um hotel, você falando que você é um aluno, que você está fazendo o curso e você tem que fazer um trabalho, eles não vão dar o retorno para a gente, né? É raro os que são solistas, não, boa sorte, faz, manda tudo bonitinho para a gente, é raro, não é uma coisa normal. Então, é a hora que a gente acaba utilizando os valores mesmo que são reais praticados, mas das plataformas de pesquisa e dos próprios sites dos hotéis. Vamos lá, Sueli. Sueli, você consegue falar agora? Consigo. Tá. Então, vamos lá. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Bom, primeiro, eu vou só citar um probleminha que eu tô. O meu notebook, ele não formata. Quando eu coloco ele para formatar a atividade, ele volta. E eu estou tentando e não consigo. E eu não consigo salvar ele no Word, porque só aparece para mim o Word 365 graus. E aí ele me impede de compartilhar, de baixar o PDF. Então, eu estou fazendo, assim, o trabalho, só que eu estou tendo que enviar para um colega para ele poder formatar para mim e baixar no Word. É isso que eu queria dizer a respeito do notebook, porque às vezes eu preciso mandar lá no fórum, ele vai num PDF, mas ele não vai pelo Word, na área de editar, entendeu? O Copilot que entrou agora no lugar, né, ele está dando uma série de problemas e um monte de restrição. E aí realmente está tendo uma certa dificuldade, né, para ter algumas formatações, alguma coisa. Cezira, você já chegou a pensar com os alunos de trabalhar no Doc Google, no documento do Google, que ele é similar ao Word, né? Sim, eu não apresentei nenhuma sugestão aí, mas é uma opção, né? É uma possibilidade, porque se o Word não está funcionando, todo mundo tendo celular, não sei o que, normalmente, se não for um iPhone, a conta tem que ser um Gmail para quem tem Android, né? E aí é a hora que a gente tem que meio que apelar para isso daí. Ou para um Docs Google, ou para um Google Drive, alguma coisa assim, para que a gente consiga daí poder fazer o trabalho. A Núbia até falou, no Drive também dá certo. É o Google Drive, né, Núbia? Se for, é mais ou menos por aí. Certinho, Sueli? Certinho. Outra coisa, a nossa atividade, essa que tem a infraestrutura e o roteiro, foi tudo real. Foi tudo entrando em contato com o local, falei com os guias, nós falamos com os proprietários das pousadas, falamos nas comunidades que nós está. Então, foi tudo real. Tanto é que eu vou lançar viagem em outubro. De verdade, é real. Que bom. Beleza, Sueli. Vamos lá. Núbia, você que está na fila agora. Peraí, deixa eu habilitar o microfone da Núbia. Vamos lá. Microfone? Pronto, Núbia. Liberado. Pode falar. Boa noite, professor. Boa noite, professora. Oi, boa noite. Então, sobre a tabela de valores, né? Eu fiz a pesquisa, eu fiz a cotação, né? O trajeto que a gente vai fazer dá duas opções de viagem, tanto terrestre quanto aéreo, tá? Eu fiz a cotação tanto para alugar uma van para ir com o grupo, fiz cotação indo de aéreo até o aeroporto próximo e alugando lá uma van para ir até o local que começa o passeio, né? Ou seja, eu fiz várias cotações, né? E aí eu
me veio a dúvida do seguinte: eu preciso escolher qual vai ser a forma de viagem, ou eu coloco tanto aéreo quanto terrestre na planilha? Se for, qual que é o destino de vocês mesmo, Núbia? Eu não lembro. Vai ser Bahia, a trilha do Vale do Pati. Tá, Chapada Diamantina, né? Isso, Chapada Diamantina. Eu acho assim, você poderia colocar ele como, se você quiser fazer com origem São Paulo, né, com a origem da cidade, daqui da região de vocês, então Isso seria é o dessa ideal forma que a gente está fazendo. São fazer Paulo, São Paulo, Bahia, Salvador, Salvador para lá. Mais ou menos isso, né? isso mesmo. Então, daí seria ideal um rodoaéreo, então você tem a parte saindo de São Paulo até o estado da Bahia, e depois pegando o transporte, fazendo a parte terrestre da Bahia, dentro da Bahia, porque vai entrar dentro do parâmetro, né, Cezira? Porque eu acho que tem mais de deslocamento de 200 quilômetros, e aí conseguimos entrar com todos os serviços necessários. O que você acha, Cezira? Então, só que aí a gente entra naquela questão do tipo de transporte, tá? Nós Uma van poderia ser um precisamos, micro-ônibus, né? a gente não pode utilizar, né, ou não deve, né, utilizar a van, ou por que que nós não podemos utilizar a van? Porque na van o guia não consegue, né, fazer aí, executar todos os procedimentos que ele faz numa viagem, né, num ônibus, tá, um micro-ônibus. Então, aqui está lá na parte 3, né, no tópico 3, que é a parte dos procedimentos do guia em viagens rodoviárias. Então, por isso que a gente pediu que o roteiro fosse interestadual, né, para a gente sair daqui do estado, ampliar os horizontes. Pedimos que o roteiro tivesse, no mínimo, 200 quilômetros de distância entre a cidade de origem e a cidade de destino. Para quê? Para que a gente tenha condição de simular, né, que é uma simulação que a gente vai fazer lá no tópico 3, de simular os procedimentos que o guia faz dentro do ônibus, tá? Que é a parada técnica. Então, eu preciso de 200 quilômetros para poder, né, simular aí uma parada técnica, né, para planejar uma parada técnica, para fazer entretenimento, né, para fazer os outros demais procedimentos, serviço de bordo. Então, eu preciso dessa distância mínima de 200 quilômetros. E eu só consigo realizar esses procedimentos, né? O guia só vai conseguir realizar todos esses procedimentos, tá? Estando num ônibus ou no micro-ônibus. Por isso que a gente sempre pede que seja o transporte em ônibus ou micro-ônibus, e que tenha essa distância mínima de 200 quilômetros. Então, se aí da Chapada, eu acho que não vai dar os 200 quilômetros. 311, de 311, Cezira. 311, então, assim... Acabei de checar aqui. Então, poderiam utilizar São Paulo-Salvador aéreo, sem problema nenhum, só que chegando em Salvador, teria que pegar um ônibus ou micro-ônibus para poder fazer o transporte até a Chapada, tá? Para que nesse percurso o guia possa desenvolver os procedimentos que o guia faz a bordo. Tá? Então, essa que é a questão. Então, por isso que a gente não utiliza a van. Ah, entendi. Entendeu, então, Núbia? Entendi. Eu fiz a cotação do aéreo de São Paulo ao Aeroporto Internacional de Salvador, né? E do Aeroporto Internacional de Salvador para a cidadezinha de Guiné, que é bem no início da nossa trilha, né? Então, assim, esse trecho que eu vou ter que fazer do aeroporto até Guiné precisa ser num micro-ônibus, né? Para a gente poder fazer os procedimentos. Exatamente. Né, Ah, entendi. Eu acabei fazendo a cotação de van, porque como são 10 pessoas, uma van de 15 pessoas daria, mas a gente vai alterar. Perfeito. Então, aí, por isso que talvez fosse interessante vocês
preverem um grupo, né? Não sei se tem alguma limitação, porque tem roteiro que a gente tem limitação, né? De um mínimo de 20 pessoas para poder também não impactar tanto a questão do custo, né? Ah, é verdade, sim. Tá? Sim. Não, então tudo bem. Muito obrigada, professora. Eu vou conversar com o grupo para a gente recalcular tudo isso. Sim, eu aqui na minha explicação, eu vou abordar um pouco sobre isso também, né? Mas aí, tranquilo, se tiver as dúvidas, a gente vai respondendo aqui. Vamos lá, pessoal, vamos deixar a professora Cezira agora ela compartilhar o material dela, que muitas vezes pode ser alguma dúvida que vocês tenham, e aí ela vai fazendo as explicações, e aí depois a gente abre novamente para os questionamentos, tá ok? Tem um pessoal que fez algumas perguntas aqui no chat, né? E aí a gente também automaticamente, com o passar do tempo, vamos respondendo vocês, se por acaso não for sanado pela explicação. Beleza? Vamos lá, Cezira? Tudo bem. Bom, eu costumo começar com o template, tá? E os tópicos que a gente está trabalhando na agenda. Mas eu sei que as dúvidas maiores são, né, e o interesse maior também agora é com a planilha de custos, tá certo? Então, eu vou inverter, porque aí aqueles que tiverem dúvidas quanto aos tópicos, né, que a gente está desenvolvendo aí na agenda, aí depois, no final, eu explico essa parte, ok? É só um complemento aí. Bom, então vamos com relação às planilhas. Como a gente falou, apesar que uma coisa leva a outra, como a gente falou, é importante, né, que os orçamentos realmente sejam reais, né, para a gente poder fazer esses cálculos, tá bom? Bom, eu vou compartilhar com vocês aqui um material. Ainda não entrou. Foi. Ok? Todo mundo visualizando aí? Sim. Bom, gente, só para fazer um adendo aqui, assim, essa planilha, ela não surgiu assim também do nada, tá? Na realidade, lá na Agenda 1 e 2, foi disponibilizado lá no material uma apostila, tá? E essa apostila, que é da Agenda 1 e 2, tem uma parte lá que é referente à cotização, tá? Cálculos. Eu só acho, assim, que às vezes existe uma dificuldade maior, né, de compreensão e tal, por isso que a gente achou importante a gente fazer esse encontro e explicar aí o passo a passo. O que eu vou passar para vocês é também real, tá? É como as operadoras de roteiros trabalham. Então, tanto a questão de margem de ganho como o mercado realmente trabalha, tá certo? Então, qualquer pessoa aí que tiver a sua agência, se tiver interesse em montar um roteiro, né, vai trabalhar, né, com esses conceitos, tá? Bom, então, falando em cotização, quando a gente fala em cotização nada mais é, né, de roteiro, do que os cálculos realmente, tá? Então, como a gente vai fazer os cálculos para poder definir o preço, né, do nosso roteiro, ou seja, precificar, né? Quanto que vai custar por passageiro, quanto que eu vou cobrar por passageiro, tá? Pelo meu roteiro, pela minha viagem. Bom, só para a gente começar, é importante a gente entender aí uns conceitos aí técnicos. Nós temos aquilo que é chamado de preço neto, tá? Ou tarifa net, que na realidade é net fair, né? Que significa o quê? Tá? Preço neto, quando a gente fala em preço neto, é preço de custo, não comissionado. Porque a agência ela tem alguns produtos, tá?
que ela recebe uma comissão por isso. Por exemplo, passagem aérea hoje, né, não tem mais comissionamento. O que é cobrado, né, é uma taxa de serviço em cima do valor da tarifa para o passageiro, ok? Para a agência poder intermediar esse tipo de serviço. Quando a agência vai fazer uma hospedagem, a maioria dos hotéis, eles comissionam a agência em 10%, tá certo? Quando você vende um pacote, um cruzeiro marítimo, a agência é comissionada, né? Então, aquele valor que o passageiro vai pagar é o mesmo que ele pagaria direto na operadora, porém, quando é intermediado por uma agência, a agência vai receber a sua comissão, ok? E quando a gente vai trabalhar, então, com uma operação própria, né, ou seja, um roteiro próprio que a gente que vai montar e vai organizar, eu não posso pensar em valores comissionados, porque eu tenho que pensar numa margem de ganho que eu vou adicionar lá no final, tá, do cálculo. Então, eu vou trabalhar todos os valores que eu tiver serão os valores neto, tá? Ou seja, valor de custo não comissionado. Então, quando a gente fala preço neto, base única de preço, aqui eu dei um exemplo de hospedagem, se uma diária de um hotel no duplo custa R$300, se a agência ganha 10% de comissão, automaticamente o valor neto sai R$270, ok? Bom, outra questão importante que é bom na hora de fazer a cotização, a gente separar, justamente para não ter erros, tá? Então, aqui, a gente tem o valor coletivo global. O que é o valor coletivo global? São aqueles serviços que eu tenho um preço único, tá certo? E que vai atender a todo o grupo, tá certo? Então, por exemplo, o transporte, quando eu faço a cotação, né, de um transporte, de um ônibus, de um micro-ônibus, de uma van, ele vai me dar lá o valor, por exemplo, de R$3.000, tá certo? E aí, de acordo com a capacidade desse equipamento. Então, eu consegui lá R$3.000 no ônibus de 46 lugares para o meu roteiro. Ou então, R$3.000 por um micro-ônibus de 24, 26 lugares. Ou uma van de 15 ou 18 lugares, tá certo? Então, o preço do transporte é sempre global, ou seja, é o preço do transporte, certo? Para o grupo todo. Hospedagem. Hospedagem, a gente pode ter as duas situações. Pode ser que eu tenha um hotel que me dê o preço do apartamento duplo, do apartamento triplo, tá certo? E tem hotel que, quando eu negocio tarifa de grupo, ele me deixa o preço por pessoa, independente de ser em apartamento duplo ou em apartamento triplo, tá certo? Se ele me der o preço por pessoa, ele vai cair aqui no valor individual e não no valor global. Se o hotel me der o preço do apartamento duplo ou triplo, tá? Ele vai cair no valor coletivo, que eu vou ter que depois dividir para achar o preço por pessoa. A diária do guia, né, ou dos guias. O guia, lembrando, né, a gente estudou a legislação, com toda viagem é obrigatório, né, o acompanhamento de um guia do início ao fim da viagem, ok? Que nós chamamos de guia acompanhante. Bom, esse guia, ele também tem o valor lá da diária dele, tá certo? É valor por dia, tá certo? E é o preço, né, da sua diária para levar o grupo todo. Então, é o valor global. Refeições do guia e de motorista. Esse aqui também é um valor global, porque é um custo que eu vou ter que colocar aqui na minha planilha, tá certo? Das refeições dos guias e dos motoristas, e que é um valor único que eu vou ter que dividir por pessoa para ver quanto que vai custar essas refeições do guia e do motorista para cada passageiro.
Estacionamento, né? Quando a gente faz o fretamento, normalmente o estacionamento é por conta do contratante. Então, mesma coisa, se eu tenho um estacionamento, esse estacionamento é único, né? Para o ônibus, para o grupo todo, eu vou ver quanto que vai custar o estacionamento para cada passageiro, ok? E assim por diante, como a publicidade também, que são outros custos que eu posso ter no meu roteiro. Tranquilo? O valor individual. Então, são aqueles valores, né, que já está dizendo, né, explicando, é o valor individual. Então, eu negociei lá uma refeição para o grupo, um preço especial para o grupo, mas o restaurante vai me dar o preço por pessoa. Olha, eu vou te cobrar R$50, R$70, R$80 por pessoa, né, por essa refeição, ok? O seguro viagem, importante, tá? Seguro que existe no fretamento é uma coisa, seguro viagem é outra. Então, acho que vocês também já viram, né? Então, assim, o seguro da transportadora, ele só cobre, tá? Durante o transporte, né? Se houver alguma situação de, né, qualquer imprevisto, de acidente, enfim, ok? O seguro viagem, ele vai cobrir todos os outros imprevistos que podem ocorrer numa viagem, tá? O seguro, normalmente, a gente também tem um orçamento, quando a gente pede o orçamento, a gente pede por pessoa. Primeiro que as seguradoras já dão preço normalmente por pessoa, até porque eu ainda não sei quantos passageiros eu vou vender, né? Então, eu não sei ainda quantas pessoas, o seguro, para quantas pessoas será o seguro, ok? Então, eu preciso de preço do seguro por pessoa. Existem exceções, né? Quando a gente trabalha com ecoturismo, turismo de aventura, aí, normalmente, é um seguro diferente, é um seguro fechado para o grupo, aí eu já tenho que ter definido se meu grupo tem 10, 20, 40, enfim, quantas pessoas, e normalmente o seguro é fechado para o grupo, tá? Aí, nesse caso, eu vou ter que dividir, ele vai virar um valor coletivo, mas, regra geral, o seguro é individual. Os ingressos, mesma coisa, tá? Quando eu vou lá, vejo o valor do ingresso, o ingresso é por pessoa. Serviço de bordo. Serviço de bordo, não adianta a gente querer falar assim, eu vou gastar R$300 no meu serviço de bordo. Pelo mesmo motivo, e por isso que ele não é valor global. Eu não sei quanto eu vou gastar no meu serviço de bordo ainda, porque eu não sei se eu vou ter 10 passageiros numa van, se eu vou ter 15 passageiros, se eu vou ter 20 no micro, se eu vou ter 25, né? Se eu vou ter 40, se eu vou ter 45, se eu vou ter 50 passageiros. Então, eu tenho que calcular o serviço de bordo por pessoa. Eu quero, no meu serviço de bordo, oferecer uma bebida, um lanchinho, embalagem, vou colocar isso numa embalagem, enfim, eu tenho que fazer o cálculo individual, quanto que custa aquele kit que eu vou fazer de bordo, quanto vai custar por pessoa, tá certo? E assim por diante em outros serviços, certo? E a gente tem um outro, né, esse aqui, que é a parte mais técnica e que nem todo mundo sabe, né, não tem conhecimento, porque quem trabalha com isso é o pessoal que faz, né, a cotização, que trabalha com excursões e com a operação, realmente, né, de um roteiro, é o que a gente chama de ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é o mínimo de passageiros que eu preciso para garantir a saída da minha excursão, ok? Então, por exemplo, se eu tenho um ônibus de 46, que é o que o mercado oferece, né, hoje, se eu tenho um ônibus de 46 lugares, de 48 ou de 50 lugares, eu não posso pegar todos os meus custos coletivos, por exemplo, e dividir por 46, por 48 ou por 50. Porque no momento em que eu dividir todos os meus custos por esse número, eu vou ter que ter esse número de passageiros para poder cobrir todos os meus custos.
Então, se eu dividi por 46, se eu tiver 40 passageiros, tecnicamente ou teoricamente, eu teria que cancelar a minha viagem, porque eu não tenho, os 40 passageiros não cobrem o custo. Se eu dividir os custos por 46, como que 40 passageiros vão cobrir um custo, tá? Que eu dividi por 46. Aí vai entrar na outra questão do seu lucro, enfim, que não é viável. Então, como que as operadoras trabalham? Elas trabalham com esse ponto de equilíbrio. Se eu vou trabalhar com um ônibus grande, entre 46 e 50 passageiros, o ponto de equilíbrio usado pelas empresas é 30 ou 35 passageiros. Então, todos os custos globais, tá? Todos os custos globais, eu vou dividir por 30 ou por 35 passageiros, somar com os valores individuais, que esse não muda, ok? E aí, o que isso significa? Significa que, se eu dividir por 35 passageiros, eu preciso de 30 passageiros para confirmar a saída da minha excursão, ok? Se eu não tiver 35 passageiros, a minha excursão não vai estar confirmada. Mas eu lotei o ônibus. Ótimo, eu vou ter um lucro maior. Mas a intenção primeira não é essa. A intenção primeira é garantir a saída da minha excursão, não cancelar. Então, é muito mais fácil, né? Muito mais garantido que eu vá conseguir vender 30, que eu vá conseguir vender 35, do que realmente eu vou conseguir vender os 40, os 50, tá certo? Então, as empresas trabalham com esse, né, número médio de passageiros para poder garantir a saída a partir deste número. O micro-ônibus... Cezira, só para ilustrar isso que você está falando, eu usei o teu exemplo aqui do valor do transporte de R$3.000, né? Se por acaso a gente, por exemplo, eu fosse fretar um ônibus de 46 lugares, um ônibus executivo, que é o que a gente sempre acha por aqui, normalmente é um G7, né? Um G7 ou G8 de um andar, com um banheiro lá no fundo, comissaria, não sei o quê, e ele sairia com 46 pessoas pagando, sairia R$66 o preço dessa passagem. Quando a gente faz o preço de equilíbrio por 30 packs, esse preço sobe para R$100, né? Então, quer dizer que se 30 passageiros pagarem os R$100, eles já fecham o valor do transporte, do ônibus. Todos os outros passageiros que entrarem a mais, na teoria, já é um lucro para o organizador dessa viagem. Isso ele está ganhando algo somente na questão do transporte, fora todas as outras coisas que a gente acaba sempre fazendo desse jeito. Correto? Isso mesmo, bem ilustrado aí. Bom, e qual é o ponto de equilíbrio que a gente trabalha no micro-ônibus? Bom, a gente vai ter micro-ônibus aí no mercado nessa faixa de 24 a 26 lugares. Existem exceções, eu tenho um micro-ônibus de 18 lugares, executivo, né, com toalete e tudo mais, micro de 22, mas assim, na média, né, os micros têm 24 ou 26 lugares. E aí, o ponto de equilíbrio que a gente trabalha normalmente é 18 ou 20 passageiros, tá? Para um micro de 24, 26 lugares. Uma van de 15 lugares, normalmente o ponto de equilíbrio são 10 passageiros, tá certo? E ainda um alerta, né, o Rodrigo, ainda tem mais uma questão. Se eu pegar, meu ônibus tem 46 lugares, eu nem posso dividir por 46, porque senão o guia vai de pé, né? Porque não tem lugar para o guia. Eu tenho que lembrar que eu tenho que deixar um lugar para o guia, porque o guia, né, não pode viajar, tá? Lá na frente com o motorista. Ok? E eu falando com o microfone fechado. Verdade, é 45 ou 44, porque a gente também tem todos os nossos materiais, as coisas que a gente... Sim, às vezes você nem tem espaço, né? Exato, então às vezes você tem que deixar lá um banco inteiro para nós e venderia, na teoria, 44. Tem tudo isso. Uhum.
Gente, com essa questão aí de valor global, individual e ponto de equilíbrio, tranquilo, sem dúvidas? Posso seguir? Ok. Bom, vamos lá para os cálculos. Esse aqui é semelhante ao que vocês têm lá na planilha lá que foi disponibilizada para vocês, tá? Uma coisa que é o ponto inicial para tudo, para esses cálculos, é saber quantos dias realmente tem o meu roteiro e quantas noites tem o meu roteiro, tá? Alguns grupos estão com dificuldade com relação a isso. Quando a gente fala em dias do roteiro, a gente fala do dia, o primeiro dia do roteiro é o dia da saída da sua excursão. Então, se eu vou sair hoje, dia 9, tá? Às 3h30, hoje é o meu primeiro dia. Lembra? Eu vou dizer para o meu passageiro que ele vai estar, né? Ele tem que embarcar quando? Dia 9, né? Às 23h30, 23 horas, para sair às 23h30. Então, esse é o meu primeiro dia do roteiro. Qual é o último dia do meu roteiro? É o dia da chegada da volta. Então, eu saí lá de Salvador, ok? Só vou chegar 36 horas depois. Se eu vou chegar só 36 horas depois, eu vou chegar só daqui 2 dias, ok? 24 mais 1, né? 2 dias, tá certo? Então, eu saí lá de noite do meu destino, à tarde. Eu vou chegar depois da meia-noite, eu estou chegando no dia seguinte, tá? Então, eu tenho que ter, tanto para poder vender, para poder anunciar, eu tenho que falar para o meu passageiro que o meu roteiro, nesse exemplo aqui, por exemplo, é um roteiro que é de 4 dias com 3 noites, tá certo? Para ele ser de 4 dias e 3 noites, eu vou sair numa quinta, né? Então, são quinta, sexta, sábado e domingo, portanto, são 4 dias, porém, quantas noites, quantas hospedagem, tá? Aqui, quando a gente está falando em noite na cotização, a gente não está falando necessariamente contando a noite que você está, de repente, no transporte. A gente está falando aqui de número de diárias, número de hospedagem, ok? Então, se eu vou sair na quinta-feira à noite, e se eu for chegar lá só na sexta, né? Então, a minha hospedagem vai ser só de sexta para sábado e de sábado para domingo. Vão ser só 2 noites. Do jeito que eu coloquei aqui nesse exemplo, significa que eu vou sair na quinta-feira, que eu vou chegar no hotel na quinta-feira, ok? E que eu vou sair do hotel no domingo. Então, eu vou ter o quê? 4 dias, quinta, sexta, sábado e domingo, e eu vou ter 3 noites, porque a gente vai dormir de quinta para sexta, de sexta para sábado e de sábado para domingo, ok? Outra coisa que tem que deixar bem... Cezeira, só um comentário rapidinho. Eu lembro na época que eu trabalhava com a garotada, né, para ser bem didático para eles, eu virava e falava assim, se a gente está fazendo um pacote de 4 dias e 3 noites, é só você lembrar assim, eu durmo de quinta para sexta, sexta para sábado, sábado para domingo. Então, são 3 noites. Então, é por isso que a gente fala de quinta a domingo, mas a gente dorme 3 noites, toma 3 café da manhã, não sei o que, e a coisa vai. Aí, agora eu entendi. Aquela coisa meio lá de trás, né? Outra coisa, a Sueli queria fazer uma pergunta, e o Walter Vieira, ele perguntou se você poderia disponibilizar esse material no fórum para daí eles, no fórum ou com a equipe, para eles poderem também aprender e daí às vezes com mais calma, daí ver as coisas também. Não, sem problema, tá, gente? Eu posso disponibilizar. Eu só às vezes não coloco antes para não misturar, né, com o material da agenda, para não, né, não confundir. Então,
mas querendo, não tem problema, tá? Eu disponibilizo lá, mando pelo Correio Tec, enfim, né? O e-mail, enfim, sem problema, tá bom? Você Qual é a outra dúvida? Bom, aí Você só... quer abrir para pergunta agora ou deixa para depois, Cezira? O que você acha mais Não, eu fácil? quero concluir aqui, aí Se não, só perde essa a linha parte aqui. de raciocínio melhor. Tranquilo, beleza. Bom, então a questão, isso que é importante, tá? Eu preciso, por isso que eu pedi para vocês lá no tópico 2, roteiro turístico, para vocês colocarem o cronograma do roteiro. Se vocês não colocarem o cronograma do roteiro, eu não tenho nem como conferir, né, a gente, né, Rodrigo? Não tem como conferir os cálculos de vocês para saber se está certo. Porque se vocês colocam lá para mim que tem 2 noites, eu não sei, se eu não sei a hora que vocês saem, que hora que vocês chegam, se realmente são só 2 noites, se são 3, tá certo? Então, a gente precisa desse roteiro, desse cronograma lá no tópico 2, para saber que dia que vocês saem, que hora que vocês saem, que dia que vocês chegam no destino, quantos dias vocês ficam no destino, e depois na volta, que hora vocês saem lá do destino, que horas vocês chegam aqui de volta, tá certo? Porque se eu não tiver esse cronograma, eu posso dizer, o seu cálculo está certo, você dividiu por 35, tudo bem, deu 114, está certinho. Agora, eu não sei se realmente, né, o valor do seu pacote é real, está correto, porque se não tiver correto, você vai vender por mais ou por menos, né? Se você vender por menos, você vai arcar com a diferença, porque depois quem é que vai cobrir, né? E se você vender por mais, talvez você também não consiga vender, porque o seu pacote vai ficar muito caro, né? Então, é importante a gente ter essas informações, tá certo? Para ver se realmente o cálculo está correto. Agora, a outra informação com relação a refeições. Alguém já me perguntou hoje no fórum, no Correio Tec, algum grupo, e alguém já questionou aqui, né, fez a pergunta aqui no chat, sobre a questão de refeição. É obrigatório colocar a refeição? Obrigatório não é, mas a gente tem que trabalhar como trabalha o mercado. Como trabalha o mercado? Roteiro rodoviário no Brasil é de praxe ter refeições incluídas no roteiro, com algumas exceções, mas na maioria dos roteiros, tá? Ele vai ter ou meia pensão ou pensão completa, né? Porque senão eu vou deixar meus passageiros todo dia sem refeição. Quer dizer, o meu roteiro eu vou vender ele mais barato, só que em compensação o passageiro vai falar, poxa, mas eu vou chegar lá, vou ter que gastar com isso, com isso, com isso, com isso, né? Então, não é comum, tá? Então, assim, é recomendado que o roteiro rodoviário, ele tenha, no mínimo, meia pensão, tá? Ou, em algumas situações, dependendo do destino, a pensão completa. Então, da mesma forma como eu tenho que saber fazer esses cálculos aqui de dias e de noites, né, de hospedagem, diárias, eu preciso saber fazer o cálculo de meia pensão no meu roteiro, o que é meia pensão no meu roteiro e o que é pensão completa. Não tem muito segredo. Por quê? Olha só, se eu tenho 3 hospedagens, 3 noites aqui de hospedagem, se eu falar que o meu roteiro tem meia pensão, eu vou ter que oferecer 3 refeições, incluir 3 refeições no meu roteiro, ok? Se eu falar que o meu roteiro é com pensão completa, eu vou ter que incluir 6 refeições no meu roteiro, porque senão ele vai se tornar se for diferente disso, ele não fica coerente e se torna uma propaganda enganosa. Eu sempre dou aquele exemplo, né? Eu fiz muito tempo roteiro aí de Circuito das Águas, Serra Negra, aí, às vezes, a empresa me mandava um orçamento assim, a pensão completa, só que não tem o jantar da sexta. Não, então não é pensão completa. Se eu vou dormir, né, de sexta para sábado, de sábado para domingo, eu preciso ter
quantas refeições? Eu preciso ter 4 na pensão completa. Para ter 4 refeições, eu preciso ter o jantar da sexta, né, o almoço do sábado, o jantar do sábado e o almoço de domingo, porque depois do almoço eu vou embora. Né? Então, eu não posso dizer que é pensão completa, né, se eu tenho 2 noites de hospedagem e eu só tenho 3 refeições, tá certo? Aí eu posso dizer que o meu roteiro é um roteiro de 6 domingo com 3 refeições. Aí é diferente, tá? Mas se eu falar que o meu roteiro é com minha pensão, ele precisa ter o mesmo número, né, de dias de hospedagem. Se eu falar que é pensão completa, ele precisa ter o dobro, né? Porque eu preciso do almoço e do jantar, ok? Quando a gente fala pensão, meia pensão, é o café da manhã, que já está incluso na diária da hospedagem do hotel, e eu vou oferecer mais 3 refeições, tá? Meia pensão, que pode ser o almoço ou o jantar em todos os dias. E na pensão completa, só um minutinho, e na pensão completa vai ser às 6 cafés da manhã e 3 cafés da manhã, tá? E 6 refeições, ou seja, eu vou ter 3 almoços, 3 jantares. Diga, Rodrigo. Não, eu queria comentar 2 coisas, né? Uma, a Tatiane fez uma pergunta aqui, eu estava respondendo para ela, mas eu já falo aqui no microfone. E outra é essa que o que você falou. As Donas Marias da Vida, né, que normalmente operam Aparecida, né? Tem um pessoal, nossos alunos que faz turismo religioso, que tem o grupo, né? Mas assim, tem Donas Marias que vendem, o pessoal tem algumas agências assim que vendem pacotes para Aparecida. E eu já vi em situações da pessoa falar, tipo, vai para Aparecida final de semana, sexta, saindo na sexta-feira, volta no domingo. Aí essas pessoas saem daqui na hora do almoço e elas não têm o jantar na sexta-feira. Isso aqui o que você comentou. Aí começam a pagando o almoço aí tem o almoço no sábado, o jantar no domingo, o almoço no domingo. Aí eu viro e falo assim, legal. E aí como que fica fica o passageiro, né, que está saindo de casa, às vezes saiu na hora do almoço, foi trabalhar, saiu à tarde para ir para lá, e aí ele chega, ele ainda tem que se preocupar em procurar um lugar para comer. Né? E entra no que a resposta que eu ia dar para a Tatiane Bert, que ela fez a pergunta aqui, que é a questão de meia pensão, como fazer passeios com almoço e como falam que precisamos colaborar com os comerciantes locais, achando que deveria ser só com café da manhã. O que acha? Depende, é que eu ia responder para ela, porque depende do roteiro, depende do grupo, você vai ter alguns roteiros onde você passa o dia fora, então quando a gente fala da meia pensão, normalmente a meia pensão vai ser o jantar, quando o grupo já voltou, fez os passeios, os passageiros almoçaram, né, ou de uma maneira livre, ou a partir de uma negociação feita pelo próprio grupo, mas cada um paga a parte, ou então a gente para num local onde eles possam escolher, onde eles possam comer, e de uma certa maneira eles vão estar ali gerando renda para essa comunidade local, e aí depois que finalizado os passeios diários, o pessoal volta, toma um banho, vai jantar, e aí cada um vai daí fazer o que quiser. Se vai ter uma programação de by night, ou se vão descansar para o dia seguinte para as próximas atividades. Eu acho que é por aí, né, Cezira? Pelo menos eu sempre fiz dessa maneira. Sim, eu não sei quem que perguntou. A Tatiane Bert. A Tatiane. Então, Tatiane, é o seguinte, a refeição, né, no local, seja negociada pela agência, ou seja direto com o passageiro, ela vai estar gerando renda para o local, para o comércio do mesmo jeito, tá? A diferença é aquilo que o Rodrigo falou aí, eu estou facilitando isso para o meu passageiro, né, e eu estou agregando valor ao meu roteiro. Então, na realidade, o que eu estou fazendo? De acordo com a programação dos passeios, eu vou escolher um local para a gente almoçar, por exemplo, que não vai interferir nessa programação, muito pelo contrário, vai fazer parte da programação, né? Então, vou fazer os passeios de manhã, vamos almoçar, terminou o almoço, a gente vai fazer os passeios da tarde.
Em algumas situações, por exemplo, às vezes eu vou para um parque. No parque eu não vou prender os passageiros com o almoço, tá certo? Vou deixar eles livres para comerem onde quiserem, né? E também desfrutar do parque dentro do seu tempo e tudo mais, né? De forma bem tranquila. E aí, no caso, eu vou oferecer o jantar, né? Então, aí todo mundo voltou do parque e tal, aí a gente vai sair para jantar, que de certa forma já se torna um passeio, um by night, né? Um passeio noturno, tá? Então, assim, por isso que é importante essa questão. E se tiver algum dia, assim, que a gente vê que realmente não convém inserir a refeição, tá? Nada, sem problema nenhum. Às vezes eu vou, como eu falei, eu vou para um parque, sei lá, vou para o Beto Carreiro, né? Aí chega lá, o Beto Carreiro, eu vou chegar cedo, o passageiro vai ficar livre lá para fazer curtir o parque, aí a gente vai voltar muito tarde do parque, aí vai todo mundo cansado, querer descansar, dormir, um ou outro que vai querer sair. Então, nesse dia, não precisa incluir uma refeição. Aí entra aquela situação. Quando eu for anunciar o meu pacote, eu não vou anunciar o meu pacote com meia pensão. Eu vou anunciar que o meu pacote é de tantos dias com tantas refeições. Aí eu vou excluir aquela refeição daquele dia. Mas nos demais dias, se possível, eu vou inserir as refeições. Tá? Então, é isso. Tranquilo aí? Então, só para complementar, é que eu tive essa situação foi vivenciada pela minha mulher, né? Foi viajar com uma agência aqui, e aí o que aconteceu? Ela gosta de ir para Aparecida, todo ano vai com a família, etc. Saíram daqui, chegou perto de Aparecida, pararam no posto Arco-Íris, o motorista e o guia daquele esquema que a gente conhece de restaurantes, né, para profissionais do turismo, eles jantaram tranquilamente. Os passageiros, alguns comeram, outros não, porque o pessoal às vezes não tem o hábito de descer, não come no restaurante do posto de apoio porque é caro, né? E aí tiveram que chegar, na hora que chegaram na cidade, foram procurar um lugar para comer. Eu já fiquei indignado, né? Porque eu falei assim, não é possível um organizador de viagem pensar só nele, no lado dele, ele resolve o problema dele do jantar, do primeiro dia, chega bonitinho, jantado, no hotel vai dormir. E os passageiros têm que ainda achar um lugar para poder jantar. Então, são situações que ocorrem na vida real, né? E aí, quando foi feita a pergunta, mas tem que incluir, um facilitador, um agregador de qualidade que você está colocando dentro do seu pacote. Do passageiro não ter que ter esse tipo de preocupação, ele sabe que ele vai sair, quando ele chegar no hotel, já tem que ser programado esse deslocamento para chegar no horário do jantar, né, ou negociado com a hospedagem, chega, todo mundo janta bonitinho, tá tranquilo, fez sua refeição, aí ele vai para o seu quarto, quer descansar, ou vão começar as primeiras atividades. Eu acho que é uma maneira legal de você tratar o seu passageiro quando você faz isso. Exato. Bom, vamos então lá para os cálculos. Olha lá. Nos cálculos, como eu falei para vocês, com a prática, gente, a gente faz isso assim, só com a calculadora na mão, né? Ok? Mas para a gente não errar, porque assim, matemática a gente não pode errar, não é verdade? Porque são números, são valores, né? Então, aquele valor que eu anunciar, eu vou ter que honrar aquele valor, né? Então, o que é legal? Tá? A gente separar aquilo que é coletivo para não correr o risco, né? Para diminuir o risco de errar, tá? Nos cálculos. Então, eu tenho aqui, ó, um exemplo. Transporte, R$4.000, meu ponto de equilíbrio no ônibus grande, 35 passageiros, dividi por 35, deu 114,29. Ok. Hospedagem, tá? Aqui é isso que a gente também tem que tomar bastante cuidado. Eu tenho um preço aqui do apartamento duplo, ou seja, não é o preço por pessoa, é o preço do apartamento duplo para 2 pessoas, a diária.
A diária do apartamento duplo custa R$200. Bom, se a diária para 2 pessoas custa R$200, eu vou ter que dividir por 2 para achar o valor por pessoa, tá? E aí eu vou chegar no valor de R$100 por diária. Se eu disse que o meu roteiro tem 3 diárias, ok? Meu roteiro tem 3 diárias, automaticamente eu vou ter que pegar os R$100, multiplicar por 3 noites, que vai dar R$300 por pessoa. Lembrando, a gente está calculando aqui o preço por pessoa, para saber quanto que eu vou cobrar de cada um. O guia acompanhante, eu coloquei como guia acompanhante, né? Pode ser o guia nacional, tá? Pode ser o regional também. Um guia acompanhante. Eu tenho uma tarifa aqui, como o nosso roteiro é interestadual, ele vai ser um guia nacional, né? Um guia acompanhante, uma diária de R$506. Importante, gente, o guia, ele ganha por dia, tá? E não pelo período de 24 horas, diferente, tá? Então, sim, se o meu roteiro, a minha excursão sai na sexta-feira, a sexta-feira é uma diária, sábado é outra, domingo é outra. Aqui eu saio na quinta-feira, quinta-feira é uma diária, sexta-feira é outra, sábado é outra e domingo é outra, tá? É por dia. Ah, mas o meu roteiro sai na quinta-feira às 10 horas da noite. Tá. Tecnicamente, o guia deveria ganhar a sua diária, porque nesse dia, na quinta-feira, ele já está à disposição da empresa, né? Ele vai ter que chegar antes, ele vai ter que se preparar antes, às vezes vai ter que utilizar um transporte, né, para chegar lá no local de embarque com antecedência. Então, ele está trabalhando, né? A minha saída é às 22 horas, mas o guia já começou a trabalhar muito antes, tá? O que existe no mercado? Às vezes existe uma negociação. Aí a operadora, ó, você vai chegar, só que você vai chegar só de madrugada. Ah, então vamos fazer o seguinte: eu vou te pagar meia diária de quinta e meia diária do dia da chegada, porque você vai chegar depois da meia-noite. Beleza, tá certo? Então, a gente pode ter uma negociação. Mas como a gente não vai trabalhar aqui, né, não dá para pensar em cada caso de negociação, a gente vai sempre considerar isso, tá? Se o meu roteiro sair na quinta, é uma diária. Quinta-feira é a primeira diária, sexta, sábado e domingo, ok? Então, nesse exemplo aqui, a diária do guia 506, são 4 diárias, porque o meu roteiro tem 4 dias, deu 2.024, dividi pelos 35 passageiros, deu R$ 57,83. O guia local, raramente, tá? A não ser que o meu percurso seja muito curto, ele vai ter o mesmo número de diárias do guia acompanhante. Por quê? Porque se eu vou sair na quinta-feira à noite, eu só vou fazer city tour, de repente, só no sábado, ou eu vou fazer o city tour no sábado e no domingo. Então, quando que eu vou utilizar o guia local? Um dia só? 2 dias? 3 dias, tá? Então, o guia local, considerei aqui como 2 dias, sábado e domingo, por exemplo, deu 1.000. O guia local também, né? A gente sabe que o guia, para fazer o city tour, ele pode cobrar por hora, né? Ou diária. A partir de 4 horas, normalmente a gente já negocia o mesmo valor da diária, porque sai mais barato do que pagar por hora. E o city tour, regra geral, né? Nas excursões rodoviárias, eles vão durar 6, 8 horas, ou às vezes até mais, tá? Deu 1.012, eu dividi por 35, R$28 por pessoa. Estacionamento, eu tenho que pagar o estacionamento desse ônibus. Considerando um estacionamento de R$100, se eu tenho 3 noites, né, automaticamente eu vou ter 3 diárias, tá, de estacionamento do ônibus, dividido por 35, 8 e pouco. Refeição do guia e do motorista. Gente, guia e motorista, almoça e janta, ok? Bom, se ele tem o almoço e jantar, o que a gente parte do seguinte, né, pressuposto. Olha aqui. Se o meu roteiro tem meia pensão,
significa que eu já incluí 3 refeições para o meu grupo, né? Negociei com 3 restaurantes, ou um restaurante, né? Essas 3 refeições, automaticamente eu já negociei a cortesia para o guia e para o motorista, ok? Então, quando eu incluo a refeição no roteiro, né? Eu já, quando eu fiz a negociação de valores, de cardápio, eu já negociei também as cortesias. Então, se meu roteiro tem meia pensão, eu preciso incluir só mais 3 refeições para o guia e para o motorista, porque aqui eles só têm 3, eles precisam almoçar e jantar, automaticamente, eu preciso incluir mais 3 refeições. Se o meu roteiro fosse pensão completa, eu não preciso, não vou ter essa despesa de refeição com guia e motorista, porque, né, é de praxe já ter a cortesia do guia e do motorista. Se eu não colocar nenhuma refeição no meu roteiro, eu vou ter que considerar 6 refeições para o guia e 6 refeições para o motorista. Porque se o grupo não vai almoçar junto no restaurante, não tem cortesia para guia, não tem cortesia para motorista, ok? Eles vão ter que almoçar, assim como o passageiro, e pagar a parte. Aqui, 3 refeições, 219. Como eu tenho 2, que é o guia e o motorista, vezes 2 pessoas, deu 438, dividi por 35, R$12,51 por pessoa, ok? Vou somar todos esses valores, que são os valores coletivos, cheguei a um valor de R$522,11. Tranquilo até aí? Sem perguntas? Cezira, assim, tem uma pergunta assim. Deixa eu só voltar aqui porque correu a tela e eu me perdi. Vamos lá. A Tatiane perguntou. Na hospedagem, o valor das diárias dos guias é dividido pela quantidade de passageiros? Então, hospedagem, gente, da mesma forma como acontece no restaurante, tá? Quando eu fecho uma hospedagem para um grupo, eu já negocio também a cortesia de guia e motorista. É de praxe eu ter a cortesia de guia e motorista. Então, por isso que eu nem considerei aqui. Agora, para tudo existem exceções. Às vezes, eu tenho, por exemplo, 2 motoristas e um guia, né, numa viagem acima de 6 horas, e dependendo do roteiro e tudo mais. Ok. Eu tenho 2 motoristas e um guia, e de repente o hotel só me dá 2 cortesias. Se o hotel só me der 2 cortesias, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar uma hospedagem aqui e vou ter que dividir e ratear entre todo mundo, para que os passageiros paguem por essa hospedagem desse que faltou, tá? Então, isso é como funciona, né? Mas, regra geral, quando eu fecho um grupo, ou às vezes também o grupo é muito pequeno, eu já fiz, por exemplo, roteiro de micro-ônibus, às vezes o hotel dá uma cortesia só, não dá as 2, aí eu vou ter que jogar no custo. Tudo aquilo que não tiver, né, negociado como cortesia, tiver custo, vai entrar na planilha, tá? Ou às vezes você vai de van, por exemplo. Você vai de van, então piorou, né? Às vezes, para você ganhar uma cortesia já é difícil, tá certo? Então você vai ter que jogar outra, né, como um custo. Uma outra questão foi a Simone. Ela colocou que o trabalho delas, do grupo dela, cada dia o almoço tem um valor diferente, oferecido no próprio local do atrativo. Como calcular para pôr na planilha? E uma outra dúvida, que os guias de Bonito, eles ganham porcentagem em cima do pacote, que eles verificaram essa informação, e que varia aí, dependendo de atrativo, de 9% a 15%. E aí eles ficaram na dúvida como realizar o cálculo para pôr na tabela. Eu acho que isso não impacta, né? Porque o preço do atrativo, ele é o preço que é vendido lá. E aí é o atrativo que tem essa parceria com o guia local e vai dar um comissionamento para ele de acordo com o grupo que ele leva, não é isso daí? Sim, normalmente assim, eu acho até um pouco estranho, né? Que o guia não deve receber comissão, né?
É o que diz a legislação, né? Vamos lá. Mas vamos lá. Mas como funciona? Se existe alguma taxa em cima, às vezes até o hotel tem taxa de turismo, né? Taxa ambiental. Ou às vezes o hotel ele te dá lá o preço, é R$200 a diária mais 10% de taxa de serviço. Tudo que for impactar no valor vai ter que entrar no cálculo. Tá? Então, se o hotel vai falar que a diária custa R$200 mais 10% de taxa de serviço, eu vou ter que colocar 200 mais 10%, eu vou ter que colocar 220, ok? Para depois dividir, multiplicar e dividir, ok? Se eu tenho lá né, ela mencionou aí, um passeio, que o passeio custa X mais tanto de taxa de serviço, que seja a comissão do guia, o que for, eu vou ter que colocar esse valor, tá certo? Acrescentar. É assim, a gente tem que pensar, isso aqui é uma planilha de custo. Tudo que tiver custo tem que entrar na planilha, ok? Porque quem vai pagar, né, esse custo? É o passageiro, gente. É o preço, é a excursão, né, conforme está sendo montada, planejada, é o custo da viagem dele. Tá? Seja em grupo, seja individual. É o custo do passageiro, tá certo? E essa questão de quem perguntou das refeições, aqui eu coloquei a refeição como o mesmo valor, tá? Quer dizer, eu não coloquei ainda, que a gente vai para outra planilha. Aí é na outra planilha, quem perguntou sobre a refeição, desculpa, é na outra página. Continuando aqui, cadê? Porque a refeição, ela é individual, né? Individuais, ok? A refeição, ela é um valor individual. Se eu tiver, normalmente a gente trabalha com uma média, tá? Se eu tiver uma média de R$40 de cada refeição, é só pegar os R$40 e multiplicar pelo número de refeições e eu vou saber o valor, né, por pessoa, ok? Se eu tiver valores diferentes, eu vou ter que colocar aqui uma refeição, uma das refeições custa R$40, só que depois a gente vai ter um jantar lá, não sei aonde, na torre, né, e que custa R$80. Vai ser aqui, 40 mais 80, e no outro dia é 35. Então, vai falar aqui os 40, os 80, os 35, que vai me dar um custo de X de refeições por pessoa, ok? Aqui, então, eu dei um exemplo de uma moça, tem, né, como eu falei, meia pensão, ele tem que ter 3 refeições, um valor de R$40, 3 refeições, 120. Se fosse pensão completa, eu teria que multiplicar por 6, em vez de 120, seria 240, ok? O seguro, gente, a gente tem essa questão. Lembra que eu falei que a gente sempre trabalha com valor neto, ok? Se é o valor neto, a seguradora, normalmente, ela não dá para a agência um valor neto de seguro. É raro, às vezes acontece. Posso negociar com uma seguradora um preço para o grupo, ela chegar para mim e falar, olha, eu vou te fazer R$3, por exemplo, no roteiro de um dia, R$3,50 por pessoa, valor neto. Se o valor for neto, beleza, é só colocar o valor aqui e acabou, ok? Só que, regra geral, o valor que a seguradora passa para a gente por pessoa é um valor comissionado. Se for um valor comissionado, eu vou ter que descontar a comissão para poder trabalhar com o valor neto, certo? A comissão de seguro, ela varia de 35% até 60%, tá? 50% é o de praxe no mercado e pode variar em promoções até 60%. Isso sem contar a régua que você pode colocar quando você quiser, né? Bom, mas aí seguro, se eu tenho um valor de seguro de R$30 e, hipoteticamente, eu tenho uma comissão de 35%, eu vou ter que descontar essa comissão para poder jogar aqui o valor neto, certo? Se a seguradora já me deu um valor neto, se vocês forem pesquisar no site, né, que é o que eu acredito que vocês vão fazer, se vocês, a não ser que tenha alguém que já trabalha em agência, já tenha alguma, né, negociação de seguro,
se vocês forem pesquisar no site das locadoras, das seguradoras, aquele valor que aparece lá para o passageiro, ou para vocês, que vai aparecer para vocês, ele é um valor comissionado, ok? Para a agência. Então, você já considera aí uma comissão de, no mínimo, 35%, ok? E aí, eu vou ter o valor do seguro por pessoa. E todos os ingressos que eu tiver. Eu tenho ingresso lá do museu, ingresso lá do bondinho, né, do teleférico e tal, vou ter o valor aqui, que é por pessoa, vou ter o valor aqui por pessoa. E o serviço de bordo foi aquilo que eu falei para vocês, não dá para trabalhar com valor global, tá? Porque eu não sei ainda se eu vou fazer um bordo para 35 passageiros, se eu vou fazer um bordo para 40, se eu vou fazer um bordo para 50, eu ainda não sei quantos que eu vou vender. Eu estou fazendo, né, um orçamento para saber quanto que eu vou cobrar do passageiro, ok? Mas ainda não sei quantos que eu vou vender. Então, o serviço de bordo aqui, o meu, ele dá, em média, R$20 por pessoa, contando a água, né, durante todo o roteiro, contando o lanchinho que eu vou oferecer na ida, né, um mimo lá na volta, um bombonzinho, alguma coisa, um pirulito, né, na volta, tá? Enfim, a embalagem, tudo que eu vou gastar, copo, descartável, tudo que eu vou gastar, eu cheguei aí a um valor de R$20 por pessoa, que vai sair do serviço de bordo. Dúvidas até aí? Tranquilo? Sigo? A Simone Miranda perguntou: numa viagem segmentada, obrigatoriamente precisa incluir City Tour? Uma viagem? Segmentada. Simone, não entendi. O que Eu você também não. Eu perguntei assim, para ela também. Pensa assim, ó, se é segmento, se é um roteiro de ecoturismo, um segmento, ecoturismo, tem a trilha, Religioso. aí tem que ver, a trilha, de certa forma, substitui o City Tour, né? Aí aquela trilha, normalmente ela tem um custo, seja do monitor, né, do condutor, ou uma taxa que você paga para entrar no parque, enfim, né? Então, são os valores que vão estar aqui. Ó, ela acabou de responder no chat aqui. Ela é do grupo de roteiro religioso e a cidade que elas vão é Ouro Preto. Com certeza tem que ter o City Tour em Ouro Preto. É obrigatório, Simone. Aí é pelo destino em si, entendeu? Tem muita coisa em Ouro Preto. Então, aí, vamos dizer, por mais que o foco seja o turismo religioso, mas a cidade tem muita coisa de história, muita coisa de cultura para ser apresentada para o turista, mesmo que ele esteja com foco somente ali na questão religiosa. Mas tudo que agrega história e cultura é muito válido. Gente, o turismo religioso, ele não envolve só a fé, né? Exato. A gente pensa assim, é um roteiro, é um turismo, né? Então, a pessoa vai para conhecer o lugar, né? Então, ela quer informação da igreja, né? Enfim, de todas das atividades que acontecem, né? Das festividades, enfim. Então, vai precisar de um guia, mais do que nunca, cidades históricas, vai precisar de um guia, né? E vai precisar incluir esse guia e o City Tour. Dentro do City Tour, por exemplo, você não vai usar o ônibus, normalmente o City Tour vai ser feito a pé, até porque não pode circular o ônibus, né, dependendo dentro do perímetro ali, né, do centro histórico. Mas e aí? Mas é um City Tour, é um guia que vai fazer o City Tour. Aí, talvez você tenha só o custo do guia e de alguma entrada de algum lugar, mas é um City Tour. Entendeu? E a Thaís perguntou se estivéssemos indo para uma festa comemorativa em si. Aí eu não entendi o sentido, Thaís. Você poderia explicar melhor, por favor? Uma festa? De uma festa comemorativa. Não entendi. Ela vai responder aqui. O quê? Um aniversário? Um casamento?
Ela falou sobre Ouro Preto. A ideia é fazer na festa comemorativa de um santo da cidade. Esse seria o roteiro de vocês. Vão ter várias atividades sobre a festa. Não, tudo bem. Ok, mas num determinado momento, por exemplo, vocês podem fazer um breve city tour, uma caminhada pelo centro histórico para conhecer, e aí no momento da festa, aí vocês vão fazer as atividades que estão anunciadas ou contratadas no pacote, ou no cronograma de vocês. Sim, se eu vou, por exemplo, para uma festividade religiosa, né? Isso, Então, São Joaquim. Sim, vou para aquela festividade religiosa. Mas, assim, como o Rodrigo colocou, às vezes fica muito vago, por exemplo, você simplesmente chegar, levar seus passageiros para aquela festividade e deixar eles livres para entrar na igreja, para acompanhar a gastronomia, enfim, e todas, né, as atividades que vão ter ali, né, religiosas e tudo mais. Normalmente, você vai oferecer um tour, porque às vezes não é só uma igreja, por exemplo, né? Mas é todo aquele entorno, toda a questão histórica mesmo do lugar. Você vai acabar oferecendo um city tour e depois deixar o pessoal livre para, né, participar aí das festividades e consumir, enfim, né? Normalmente é assim, a não ser que, por exemplo, eu vou para a festa, né, não é do religioso, né, mas aí eu vou para a festa da uva em Jundiaí, né? Tudo bem, aí eu só vou cobrar um ingresso de entrada e aí lá dentro o pessoal vai ficar livre, ou Lambra vai ficar livre para fazer, né? Lá participar de todas as atividades daquele lugar. Aí sim. Agora, em festividade religiosa, nas cidades históricas, eu acho mais complicado deixar o pessoal livre simplesmente para aquela festividade religiosa. Cecília, ela respondeu aqui. Eu vou abrir o microfone da Thaís. Thaís, você consegue falar? Peraí, deixa eu voltar aqui. Cadê a Thaís? Meu Deus, perdi a Thaís. Aqui. Vou desbloquear o microfone. Eu estou ouvindo o pessoal aqui. Porque, vamos lá. Thaís, você consegue no microfone? Para a gente entender o contexto, porque a gente ficou perdido. Vamos lá. Oi, boa noite, professor. Boa noite. Na verdade, a ideia é mais ou menos a seguinte: existe um final de semana de uma festa de São Francisco, onde várias atividades são feitas na cidade, entre várias igrejas na cidade. Então, obrigatoriamente, a gente vai passar no centro histórico e a gente está incluindo o centro histórico, mas a gente não está chamando exatamente de City Tour, porque são várias igrejas com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas que são no centro histórico da cidade, que é basicamente o City Tour de Ouro Preto. Porque vai acontecer na Igreja São Francisco, vai ter evento na Nossa Senhora do Pilar, vai ter... Tem uma outra que agora esqueci esse nome. Então, assim, são pelo menos 6 ou 7 igrejas, aonde além de tudo isso, tem mais Museu da Inconfidência, Museu do Aleijadinho, a Praça Central, a feira. Então, assim, tudo acontece naquele mesmo miolo. Então, por vários momentos, eles vão estar ali. A ideia é mantê-los no centro histórico justamente para facilitar a participação e a vivência nas igrejas, mas também a história da cidade. Tá, concordo, Thaís, entendi. Só que existe uma diferença assim. Quando a pessoa está na festa, a não ser que tenha alguém que vai fazer um trabalho de monitoria e dar algum tipo de informação a respeito daquele local que ele está, entendeu? Se não tiver isso, o ideal, tá? O ideal seria, vamos dizer assim, de manhã a festa começa à tarde, vai até a noite, por exemplo. Então, de manhã, tomou café, faz essa rota para contar a história e mostrar os lugares para eles, e que depois, já dando aquele spoiler, depois voltaremos aqui para a festa, onde vocês poderão aproveitar, ficarão mais à vontade, para conhecer todos os lugares, porque a cintura é uma coisa que é rápida. Não, isso vai ter. Né? Vai ter, porque vai ter o guia local também.
Exato, mas depois, na hora da festa, o guia local vai estar junto? A ideia é que sim, para ele até contar isso, para ele dar informações sobre a festa em si. E também a gente vai ter as informações da festa, porque que nem eu falei com a pessoa da igreja da comemoração, ele falou: ó, a gente tem a missa, a gente tem a adoração, então tudo isso está sendo incluso no roteiro também, para eles estarem vivenciando a festa em si. Então vai ter as pessoas para dar informação sobre todos os locais. Entendi. Bom, vai ser aquele. Vai ter a parte litúrgica e depois a parte profana, como se fala, né? Que é a parte da festa, da quermesse e etc. Né? Exato. A Cezira, Exato. eu acho que aí é ok, né, Cezira? Então, Thaís, mas aí você respondeu justamente o que a gente falou. Porque assim, se você tem um museu, você tem as igrejas, né? Tem outros espaços históricos. Então, na realidade, o que vai acabar? Porque fica estranho, por exemplo, você só, hoje é a festa lá de tal, né, de São Francisco. Aí fica estranho, por exemplo, você simplesmente deixar o seu passageiro no centro histórico, você acabou de dizer, vai ter o guia local. Então, esse guia local, na realidade, ele vai fazer uma visitação primeiro, ele vai visitar a igreja, vai falar sobre a igreja, né? Nem que seja do lado de fora, de repente, até porque tem a programação, às vezes, lá, né? Acontecendo dentro da igreja, mas ele vai dar as informações da igreja, vai visitar o museu, vai fazer essa visitação e depois deixar o pessoal livre para participar das Participar do evento. festividades. Isso. A ideia é essa. Não, A ideia é bem essa. então esse é o city tour. Se for desse jeito, Esse é o aí city tudo tour. bem. Uhum. Tá. Não, tranquilo, porque também para esclarecer para as meninas. Obrigada. Nada. Imagina. E a Jusilene, ela fez uma pergunta. Em São Paulo, nós vamos parar para hospedagem e refeições. O nosso destino é aldeia indígena. Necessário city tour em São Paulo ou pode ser noite livre? Mas esse roteiro é interestadual? É isso, eu não entendi. Jusilene, dá para você falar? Vamos lá. Habilitar a Jusilene. Oi. Oi, pode falar, Ju. Sim, é interestadual, saindo de Minas Gerais. Nós vamos para destino a São Paulo. São Paulo é aldeia, né, turística no primeiro dia. Nós vamos apenas vamos chegar em São Paulo, fazer o check-in, refeição, museu de cultura indígena durante a tarde, tá? E hospedagem à noite. Esse período da noite é necessário. No dia seguinte, nós vamos para a aldeia indígena e retornamos já para Minas Gerais. Sim. No sentido Então, qual que é a dúvida? Essa visita que ela está fazendo já de ir no museu indígena, não sei o que, já entra como se fosse quase um city tour. Sim. Porque ela já se hospedou, ela chegou em São Paulo, se hospedou, refeição, vão conhecer o museu indígena. Nesse trajeto que você está falando, o guia local ele vai apresentar outros lugares para o grupo, entendeu? Aí vocês vão fazer a visita AVT dentro do museu, do museu indígena. Aí saiu. Até como vocês saíram de manhã, não pararam correria, o ideal à noite pode deixar uma noite livre para o pessoal descansar, porque no dia seguinte vocês já saem de manhã com bagagem do hotel, vão para a aldeia e da aldeia vocês já voltam para Minas Gerais. É isso, né? É isso. Não, o ideal é noite livre para o pessoal estar meio preparado para enfrentar essa maratona que será no dia seguinte. Só esse deslocamento aí, né, do hotel para visitar o museu e tudo mais, já faz parte do city tour. O city tour, normalmente, ele tem duração mínima de 3 horas, né, ou mais, tá certo? Mínima de 3 horas. Então, essa saída, já porque o city tour, às vezes, ele é parcialmente panorâmico, então saiu do hotel, vai passando por alguns pontos, né, o guia local vai falando desses pontos, aí faz a visitação do museu. Isso tudo faz parte do city tour. Tá certo. E a aldeia indígena é o seu principal atrativo, né? Que aí é específico, né? De um local. Obrigada. É base comunitária o seu, Juscelene? TBC? TBC. É de TBC, né? Uhum. Isso.
Certeza. Beleza, tá ok. Uhum. Vamos lá, Cezira. Vamos lá. Bom, gente, aí a gente já calculou lá os coletivos e os individuais, agora a gente vai somar, tá? Tudo aquilo que foi coletivo deu 522 por pessoa, e os individuais deu 259. Valor neto, lembra que a gente falou? A gente trabalhou tudo com valor neto, nada ali era comissionado, né? Nem transporte, nem hospedagem, nada comissionado, ok? Então, o valor de custo desse roteiro deu 781, ok? Então, esse é o valor neto. Até aqui, a agência operadora não ganhou nada, ok? Aí ela vai jogar a sua margem de lucro. O mercado hoje trabalha, não dá para trabalhar nem com menos, nem com mais. Menos não é sustentável, tá? E mais não dá para trabalhar por conta da concorrência, a não ser que você tenha um roteiro inédito, que ninguém mais tenha, que não dá para comparar ainda, ok? Margem de lucro que as operadoras trabalham de 25% a 30%, ok? Então, vou calcular aqui com 25%, deu R$ 195 por pessoa, eu vou vender o meu roteiro por R$ 977. Posso arredondar aqui, 978, esse vai ser o valor final, tá, de venda do meu roteiro. Aí a gente tem um cálculo aqui base, só para título de curiosidade para vocês, tá? Eu, operadora, eu, agência que estou organizando a viagem, o roteiro, ok? Se eu vender direto para o passageiro, ok? Eu vou ganhar os R$ 195,40, que foi a minha margem de lucro, ok? Se eu colocar esse meu roteiro para outra agência vender, eu vou ter que pagar uma comissão para essa agência de pelo menos 10%, ok? Se essa venda for feita através de outra agência, eu vou dividir o meu lucro com a agência, ok? Eu vou ganhar os R$ 97,00 e ela vai ganhar os R$ 97,80, ok? Se a minha margem de lucro for 30%, o valor final de venda aqui, eu vou ter que dar 10% de comissão para a agência vendedora, e eu vou ficar com o restante, que vai dar um pouco mais do que 10%, ok? Então, basicamente, é isso aqui, né, com relação à venda, né, e à cotização. Alguma dúvida aqui? Percebem que, então, se eu dividir tudo por 35, tá? Eu vou vender o meu roteiro por 978, 35 passageiros, está confirmando a saída da minha viagem, da minha excursão, ok? A hora que eu chegar, por isso que às vezes a gente vê assim, né, no roteiro, saída garantida com mínimo de 20 passageiros, saída garantida com mínimo de 35 passageiros. O que significa? Que todos os custos foram divididos por esse valor, tá? Ninguém sabe os meus valores, ninguém conhece, né, os meus valores, tá certo? O que a agência que vender para mim ou o passageiro só vai saber o valor final do meu produto. O meu produto custa R$ 978. Esse roteiro que eu estou dando, oferecendo de 4 dias, com 3 noites, tá? Com meia pensão, enfim, com todo esse serviço, custa R$ 978. Como eu falei, não dá para trabalhar com menos de 25%, porque não é economicamente viável. Fora isso, a gente tem, às vezes, outros custos para inserir aqui. Custos de financiamento, por exemplo, se eu vou parcelar, né, porque nenhuma agência tem, às vezes, um caixa, né, suficiente para bancar esse financiamento, e porque a maioria do serviço ela vai pagar tudo à vista, ou que ela não pagar à vista, ela vai ter um prazo, né, no máximo aí de 30 dias. Então, a gente tem outros custos que, às vezes, eu tenho que colocar aqui, como publicidade, como essa questão de, principalmente, de faturamento, né, de parcelamento, ok?
Então, é isso. Tranquilo, gente? Aí depois é só... Aqui no chat está tudo ok. O flyer depois que vocês vão fazer, depois na outra agenda, tá? Aí o flyer nada mais é do que né, um folheto, né? Que você vai fazer a divulgação do seu roteiro, tá? Aí sim você vai ter aí algumas informações. Aqui alguns exemplos de flyer. Esse aqui está muito pequenininho, né? Você não vai enxergar nada, né? Aí existem alguns exemplos de flyer que depois vocês vão desenvolver. Depois que eu fiz o cálculo, aí eu vou vender, né, o meu roteiro. Para isso eu preciso, então, anunciar, tá? Aí o anúncio vai ser feito através do flyer. Gente, já falei demais, né? Quase não falo. Todos nós, né, Cezira, que somos do turismo, falamos demais. Nossa, agora eu quero fechar aqui, Rodrigo. Eu não consigo voltar na tela aqui. Cadê vocês? Não achei vocês aqui. Você tem que fechar o compartilhar. Mas como é que eu encerrar compartilhar. Parar partir. Isso. Não, não vou achar ninguém aqui. Não vou ver ninguém. Isso. Voltou. E aí, voltei? Cadê? Voltou. Eu não voltei. Voltou ao normal. Para mim não voltou nada. O Skype e voltou. Cadê eu? Não, você pode não estar se vendo. Mas eu estou te vendo. Mas e aí o compartilhamento. Mas eu não estou vendo ninguém. Será que o meu caiu aqui? Não caiu, né? Peraí. Você parou a gravação. Eu parei a gravação? Você parou a gravação. Como assim? Eu nem fiz nada. Eu só fechei. Não. Tá tudo em ordem. Sim, tá funcionando. Gente, tá aparecendo que entrar de novo. Sua conexão expirou. Será que foi o horário? Não é porque eu tô com ela tá normal aqui, eu tô te vendo. A tela, quer ver? Eu vou compartilhar minha tela aqui, só para você ter uma ideia. Eu não estou vendo ninguém aqui. Agora eu estou vendo. Eu estava com outro plano aqui. Eu estava no outro plano, gente. Eu estava em outro plano, agora eu já cheguei aqui. Você estava no plano austral, né? Alguma coisa assim. Isso. Então eu nem vou compartilhar. Pronto. Espera aí, deixa eu só ver que tem um pessoal. A Kelly perguntou, a reunião foi gravada, sim. Aí o Walter, você está com dúvida, Walter, é isso? O Sidney está gravando, sim. Eu chequei aqui e está gravando. Então... Gravadinho aí para vocês. Dessa vez, o Rodrigo que está garantindo a gravação aí, porque o meu aqui não consigo garantir nada da gravação. A Irani é da minha turma. Ela foi uma dúvida: qual o ponto de equilíbrio de um ônibus leito de 30 lugares? Seriam 20, né, Cezira? De 30? De 30, de 30 pode 20 trabalhar com 20, 18. Com 22. Sim. Por aí, É mais ou menos isso, lembrando, gente, que assim, às vezes a gente fala assim, mas então, vocês viram que se a agência fechar o pacote com o ponto de equilíbrio, ela não está ganhando um absurdo, tá certo? Ela está ganhando ali, né, 20%. Na realidade, ela está ganhando 25% sobre o neto, mas ela está ganhando 20% sobre o valor de venda. Então, assim, se ela fechar, se ela vender mais, é claro que o lucro dela vai ser maior, porque tudo aquilo que foi coletivo e que foi dividido por 35 vai sobrar, ok? Mas a intenção não é essa, não é ganhar mais. A intenção, é claro que a intenção é lotar o ônibus, mas a intenção não é ter um lucro maior, a intenção é garantir a saída, porque se eu tenho 30 passageiros, 35, e eu chego, dividir por 40, por 45, e eu cancelo 30, 35 passageiros, eu me queimo no mercado, né? Então, a minha excursão não sai, né?
E são 30, 35 pessoas que estavam ali naquela expectativa frustrada, tá certo? Então, é realmente no sentido de garantir a saída. É mais fácil eu vender 30, 35 do que eu conseguir vender os 40, os 45. E outra, tudo tem um começo, né, Cezira? Às vezes você está começando, é Sim. mais fácil você empatar, ter uma margem pequena, mas o pessoal conhecer o seu serviço do que você achar que, tipo assim, Exato. eu já tenho que vender saindo já ganhando um dinheiro, um lucro grande. Ah, não, porque não deu certo, eu vou cancelar. Você se queima no mercado e no turismo queimou um abraço, né? No meio que quase não tem uma segunda chance. Duas perguntas aqui, vamos lá. A CD Tour Turismo falou que está com uma dúvida no tópico 2.5. Se quer, vamos lá. Vou abrir o microfone aqui, daí tu pode fazer o questionamento. Eu acho que fica mais fácil. Posso compartilhar aqui o... Ó, eu já te abri o microfone. Aí, se você quiser fazer a pergunta... Boa noite, professores. Boa noite, pessoal todo aí. Eu sou a Vanessa, né? Desculpa aí que está no nome empresarial. Eu sou a Vanessa, do grupo Sol e Praia. Nós estamos indo para Florianópolis. E na divisão aqui do grupo, eu fiquei com a parte de estrutura turística. Né? E, assim, eu estou em dúvida de como que eu coloco isso lá no template. Porque, tipo assim, eu botei que a gente vai visitar a praia e fazer o esquibunda. Pronto. Aí tem que falar que o que é o esquibunda. Não, tipo um exemplo. Aí tem que falar assim, o esquibunda é a prancha e tal. O que seria exatamente o que a professora quer em respeito a isso? O ideal... Vai, Cezira, eu ia falar. Pode falar aí. Não, o ideal, quando você tem esse tipo de atividade, Vanessa, pensa assim, o esquibunda, quando você vai para Joaquina, você tem as dunas, praxe, todo mundo vai e faz o esquibunda. Então, você vai destacar que um dos atrativos da praia da Joaquina é essa atividade, que tem daí tentar ver qual é a empresa que explora esse serviço, o preço, desde quando ele existe. Esse tipo de informação agrega para que o passageiro já esteja ciente do que ele vai encontrar. Entendi. Colocaria, então, como se fosse um atrativo turístico. Sim, ele faz. E queira ou não, ele é, né? Uhum. Mas você falou do tópico 2.5. Que está dizendo aqui, principais serviços de alimentação, agência. Como é que eu coloco isso no papel? Ela que ela perguntou, eu estou dando o exemplo do esquibunda. Foi o exemplo que eu dei também, enfim. Sim, né? Mas aí ela está falando de infraestrutura turística, Cecília. Então, isso que eu falei. Deixa eu compartilhar aqui. O que acontece? Infraestrutura turística é outra coisa. Eu tenho que separar as informações aqui. A gente está desenvolvendo esses tópicos aqui. Cadê? O 2.5 dela, a dúvida. 2.5. Aqui tudo bem, né? História, geografia, beleza. Atrativos turísticos. Aqui vocês vão colocar só os atrativos que farão parte do roteiro, ok? Então, assim, eu posso citar no geral que a cidade tem vários outros atrativos, mas também tem que tomar cuidado, porque depois a gente tem que posicionar. Então, aqui, em atrativos turísticos, eu vou colocar qual vai ser o atrativo do seu roteiro. Vai ter a Praia da Joaquina. Então, eu vou colocar uma imagem da Praia da Joaquina, um texto sobre a Praia da Joaquina, tá? E não é o caso da praia que não tem as outras informações. Mas, por exemplo, aí eu vou visitar o mercado, tá? Municipal. Beleza. Aí eu vou visitar o mercado municipal. Vou colocar a imagem do mercado, vou colocar o texto sobre o mercado municipal, e embaixo eu vou colocar o endereço do mercado, o horário de funcionamento do mercado, se tiver contato, e valor, se fosse o caso. Eu vou visitar um museu, qual é o valor, né, para a visitação desse museu, horário de funcionamento e essas informações. Então, assim, nos atrativos turísticos, são só os que fazem parte do roteiro, que vai estar lá no dia a dia do seu roteiro,
ok? Uma imagem, as informações sobre o atrativo e dados gerais lá, se houver, tá? Endereço, horário de funcionamento e valor, por exemplo, contato e valor. Tudo bem? Esse é o tópico 2.4. E aí o 2.5 é a infraestrutura. 2.5 é a infraestrutura turística. O que é a infraestrutura turística? São todos os serviços que vocês vão utilizar no roteiro, começando pelo transporte. A imagem lá do ônibus, lá do micro, que vocês vão utilizar da transportadora, os dados da transportadora, tá? Endereço, contato e o valor que foi passado, o orçamento que foi passado da transportadora. O que mais? Eu vou usar a hospedagem. Qual vai ser o hotel que o grupo vai ficar hospedado? Imagem lá do hotel, os dados do hotel, um texto lá sobre o hotel, tá certo? E, mesma coisa, endereço, contato e os valores que foram orçados, ok? O guia de turismo, mesma coisa. O seguro, qual é a empresa de seguro que eu vou usar? Qual é o valor que foi fechado? Eu vou usar um serviço de receptivo na cidade que inclui, sei lá, uma van, uma utilizar no meu roteiro. Assim, o restaurante, qual vai ser o restaurante que a gente vai almoçar? Qual é o restaurante que a gente vai jantar? Ok? Então, todos os serviços que vocês forem incluir no roteiro, todos os serviços que estão incluídos no roteiro, vai apresentar aqui na infraestrutura turística, no 2.5. Não, é que eu ativei o mudo dela porque estava dando muito eco. Estava dando. Uhum. Tá dando, a gente consegue perder a linha de raciocínio. Então, eu já ativei, mas eu acredito, se quiser responder, Vanessa, só você clicar no teu microfone, ele abre e você pode responder, tá ok? Professora. Não, ok, professora, entendi. Obrigada aí pela explicação. É porque estava meio que confundindo 2.4 com 2.5, então eu estava nessa dúvida. Tá, okay. O 2.4 são os atrativos, né? Quais são os atrativos que vocês vão visitar? A infraestrutura são os serviços que vão ser utilizados no roteiro. Transportadora, hotel, restaurante, guia, seguro e demais serviços. Professor. Obrigada. Imagina, a Kelly, ela colocou assim, que o roteiro dela é Arraial do Cabo e que eles não vão colocar meia pensão, se tudo bem. Aquilo que eu falei, Kelly, é recomendado, porque roteiro rodoviário no Brasil, regra geral, ele tem meia pensão, ok? Aí é uma opção de vocês. Agora, por exemplo, você vai fazer o barco com refeição ou sem refeição, como é que você vai fazer o passeio, né? E não vai colocar nenhuma refeição, nem um jantar, aquilo que a gente falou, isso agrega. Eu posso até, de repente, não colocar meia pensão, pensão completa, mas a gente tem que pensar que a gastronomia do local, às vezes um restaurante, né, mais badalado, mais típico, ele agrega valor, ele acaba se tornando praticamente um atrativo, né? Tem restaurante que praticamente é um atrativo do destino. Então, assim, agrega valor no roteiro. Vamos lá, a Simone tá com a mão levantada há algum tempo. E Simone Miranda. Acho que ela queria. E a Sueli, só não fique tranquila, a reunião só acaba quando a gente desliga. Você já fala já, tá bom? Já vai terminar também, né? Peraí, deixa eu só avisar a Sueli, liberar a Sueli, que eu não liberei o microfone, desculpa. Vamos lá, Sueli. Você já perguntou, beleza. Fechou. Sil Silva. Deixa eu ver aqui a Sil Silva. Quem? Perguntei ainda, Sueli. Sueli. Desde o início da reunião, eu estou aguardando. Tá.
Pode falar, Sueli, vamos lá. Professora, ó, a infraestrutura, lá na atividade, está pedindo para colocar todos os locais de hospedagens, tudo que tem em Garopaba. Aí eu peguei e coloquei foto das pousadas, eu coloquei em especial a que nós vamos ficar. Agora você falou aí que é só o que a gente vai usar lá? Sim, porque é o seguinte, na realidade, lá no enunciado da agenda, ele está falando de forma genérica, certo? Mas o que é importante? Você pode, a gente também tem que pensar em outras questões técnicas. Se a gente colocar muita imagem, o arquivo vai ficar pesado. Quando chegar lá na agenda 5, 6, você já não consegue mais enviar o arquivo. Então, assim, e também fica um trabalho muito poluído mesmo, com muitas imagens, tá certo? Então, o que a gente recomenda? Se você colocar um texto de introdução da infraestrutura da localidade, isso é bem legal. Então, assim, a cidade possui uma excelente infraestrutura hoteleira, né, com, sei lá, com 100 e poucos hotéis, 30 e poucas pousadas, destacando essas e essas, por exemplo, tá? É legal. E aí, depois você apresenta, só que a imagem e as informações detalhadas, o ideal é que seja só do hotel que você vai usar no seu roteiro. Senão, também ele se perde no meio das informações. Imagina quem vai ler o seu trabalho, né? Vai estar focado no quê? No roteiro. Como a gente está desenvolvendo, o tópico é referente ao seu roteiro. Então, se é referente ao seu roteiro, menos é mais, né? Então, o ideal é que você foque só nas informações do roteiro. Como eu falei, um texto introdutório de infraestrutura turística fica muito bom, tá? Mas falando de forma geral da infraestrutura da cidade. Olha, a cidade possui isso, né? De infraestrutura hoteleira, mas nós escolhemos este é o hotel do roteiro. Mesma coisa com a gastronomia. Olha, a cidade possui isso, possui aquilo, docerias e tal, sorveterias, parará, beleza, tá? Mas você colocou o texto. Aí você vai colocar imagem, dados, informações detalhadas daquele que faz parte do roteiro, porque a gente está falando do tópico 2, que é o roteiro turístico, tá? Então, essa a linha de pensamento e a estrutura do trabalho. Então, esse é o correto. Até porque a gente tem outro problema, né? É que a gente tem que ver o todo. Lá no template, a gente vai ter um tópico que vai falar dos opcionais. Aí você vai ter que apresentar 3 opcionais, tá? Esses 3 opcionais pode ser um restaurante, pode ser um outro atrativo que não está no seu roteiro e que o guia vai sugerir. Tá? Então, pode ser um desses que você, de repente, até já colocou lá, se você colocar todos lá. Tá? Então, guarda algum que seja mais especial para deixar lá nos opcionais. Um restaurante, uma sorveteria, uma doceria, um outro atrativo que não está no roteiro. Tá certo? É isso, Rodrigo? Não, ó, tem 2 pessoas. A Sil Silva, que faz tempo, está inscrita e não falou, e a Tatiane Bert, que mandou no chat, e aí a gente finaliza. Vamos lá, Silva, deixa eu liberar aqui. Faz muito tempo que está inscrito aqui para perguntar. Tá liberado, pode falar. Oi. Só clicar em cima do microfone que daí ele abre. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Então, a minha dúvida é que eu fiquei na parte da conclusão do TCC. E eu estou completamente perdida, porque esse tempo todinho eu só consegui entrar agora. E não participei de nenhuma outra anterior. Então, gostaria de estar fazendo a pergunta, o que eu tenho que colocar exatamente? Tudo o que o pessoal que faz parte do meu grupo, eles fazem, e no final eu tenho que ler e concluir, é isso? Eu recomendo a gente deixar as considerações finais
mais para frente, tá? Porque é a conclusão do trabalho. A gente ainda está no tópico 2, né? Que é o roteiro turístico. Então, assim, vamos pensar que a conclusão, considerações gerais os meus objetivos que eu coloquei lá no início, na introdução, eles foram alcançados, né? E aí, esse trabalho, qual é a contribuição desse trabalho, né, para a comunidade acadêmica? Quais são as sugestões para explorar novos roteiros, novas pesquisas, tá? Isso é o que vocês vão fazer lá nas considerações finais, mas é mais para frente, a gente ainda tem aí que concluir o tópico 2, que é do roteiro, depois concluir o tópico 3, que são os procedimentos do guia, para depois chegar lá na conclusão. Tem bastante coisa ainda para queimar. Você começou agora, você chegou agora, então agora é só seguir com sua equipe aí, com seu grupo, seguir as atividades de cada agenda. Essa agenda agora, vocês estão desenvolvendo a infraestrutura, os atrativos, a planilha de custo, então, dá sua contribuição aí nessas atividades, concentra, né, os seus esforços aí na atividade da agenda, tá bom? Ok, então, muito obrigada, viu? Imagina. Última pergunta é da Tatiane Berti, pelo menos que está aparecendo aqui. Ela colocou, o nosso passeio tem o parque, o almoço e o transporte junto. Precisamos separar, fazer a cotação de cada um? Tatiane, você quer falar com a gente no microfone? Eu acho que fica mais fácil. Você consegue? Deixa eu habilitar para você aqui. Eu acho que fica mais fácil para a gente entender o contexto. Isso, vamos lá. Então, é assim, a gente tem uma instância, por exemplo, aí tem o passeio, eles dão os transportes do hotel até lá e o almoço junto, né? Aí na tabela a gente precisa separar porque eles deram uma cota geral de tudo. Não precisa separar, precisa colocar um em cada coisa, é isso que a gente está na dúvida. Se ele faz parte de na realidade, é um produto só, tá? É o parque, né? Tipo, é o parque da Mônica. E você não vai usar o seu transporte, você vai usar um transporte do parque, por exemplo, lá no Socorro, o Parque dos Sonhos, né? Eu vou usar o transporte do parque, então o que está no pacote, né? É o transporte até o parque, o ingresso do parque, com a monitoria, com as atividades do parque, com a refeição, com tudo que está lá dentro do parque. Aí é um preço único, eles te passaram um preço único, tá? Aí lá nas refeições, você não vai precisar colocar essa refeição, né? Porque ela faz parte daquele pacote lá, daquele parque, tá? E você vai inserir só mais 2 ou 3, enfim, as demais refeições que forem. E depois no roteiro, seu dia a dia vai estar especificado que naquele dia o almoço é no parque. Tá bom, eu entendi. Só que eu tenho outra dúvida. A senhora falou sobre os marcadores, né? Que não é bom colocar marcadores no TCC. Aí, por exemplo, os dias que a gente vai, por exemplo, quando a gente fala assim, atrações e eventos, aí a gente coloca um marcador. Não é para colocar um marcador, então é para tirar e fazer um parágrafo, é isso? Exato. Olha, o trabalho de TCC, ele precisa ser mais clean, né? Então, assim, a gente evita usar subtópicos, que acho que essa foi a sua dúvida, e marcadores. Tudo que a gente vai escrever em formato de texto, organizado por parágrafos, tá certo? Então, por exemplo, você falou qual foi o tópico que você falou? Eventos e atrações. Aí depois eu falei... Então, não preciso colocar o tópico eventos e atrações. Você está falando dos atrativos, por exemplo. Nesse tópico? Isso. Então, aí você, nesse tópico de atrativos, você vai colocar lá. Qual é o evento? O evento é a festa de reis, sei lá, entendeu? Exato, aí você coloca lá só, festa de reis, a imagem e os dados da festa de reis, olha, né? Só, ele vai na sequência, que nem vocês fizeram com dados geográficos, por exemplo. Eu não preciso colocar lá clima, relevo, né? Nada disso. Eu vou desenvolver o texto lá,
olha, né, o acesso para chegar na cidade através das rodovias tais e tais e tais e tais. A população da cidade, o clima é temperado, úmido, tal, faz limite. Então, o texto, ele vai sendo organizado por... Então, eu vou falar de acesso, por exemplo, aí depois eu vou falar dos limites da cidade, no outro parágrafo. Então, assim, não vou ficar colocando subtópicos e nem marcadores, tá? Eu vou fazer um parágrafo falando daquele assunto. Eu vou falar de um evento, vou falar de um festival, tá? Então, eu vou falar, olha, a Folia de Reis, tal, não sei o quê. Ah, esse aqui, a escola de samba, papá, entendeu? Então, Agora, outra parte, rapidinho. A parte dos dias turísticos. Por exemplo, o primeiro dia, aí a gente sempre coloca um marcador. Coloca ou não pode também? Não precisa, tá? É o primeiro dia, você coloca lá, primeiro dia do roteiro, dia tal, dia 17, por exemplo. Nesse dia, saída de São Paulo com destino a tal lugar. Acabou. Se for no cronograma só, que é mais resumido, porque depois lá no tópico 2.8, né, Rodrigo? Vocês vão falar sobre o roteiro, aí sim o roteiro vai ser detalhado, dia a dia e tal. Lá no tópico 2, lá no título, tópico 2, roteiro turístico, vocês colocam só o cronograma. Então, o primeiro dia, qual é o dia? Esse dia 17, saída, embarque em São Paulo, destino a tal lugar. Segundo dia, visita ao museu. Terceiro dia, visita City Tour. Aí não coloca nenhum marcador, só vai colocando os dias. Só um embaixo do outro. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Que nem, se vocês olharem modelos de roteiro, né, das operadoras, vocês vão ver que elas são organizadas só por dia mesmo. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Tá? Tá bom. Obrigada, muito obrigada pelas informações. Boa noite. Boa noite. Bom, gente, acho que agora ficou mais fácil, né? Não é um bicho de 7 cabeças, nem o TCC, nem a planilha de custos, né? Tranquilo. Fechamos? Fechamos? Acredito que sim. Eu vou parar a gravação, tá ok? Então, gente, obrigada aí pela participação de todos, tá bom? Pessoal que vai... Qualquer dúvida, a gente está aí, né, Rodrigo? É só chamar, né? Pessoal que for assistir essa live num outro momento, né, no momento assíncrono, espero que as dúvidas que os colegas colocaram aqui foram respondidas pela gente, também seja de vocês. Qualquer coisa, só vocês nos procurarem lá no Correio Tech ou no fórum do seu grupo de TCC. Um abraço a todos. Ótima noite, gente. E bons estudos aí durante o resto da semana. Até mais. Obrigada. Tchau. E aí, Cezira, graças a Deus, tudo bem, né? Tudo bom, né? Sim, tranquilo, né? Tem uma pessoa que estava tentando entrar aqui, mas não tem por que admitir, ela caiu. Aham. Bom, já foi. Então, eu acho que eu achei legal, né?